Fabricião, você tem informação quentinha para trazer para a gente? Exatamente, Paulo. Chegou agora há pouco uma fala do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmando que um dos objetivos da ofensiva de Israel na faixa de Gaza é de encerrar definitivamente toda a responsabilidade de Israel em relação ao território. A gente já havia tido uma manifestação do Exército de Israel nessa última semana, dizendo que o que vai acontecer no futuro da faixa de Gaza, após a ofensiva, será um problema global. E aí a gente lembra que o país, Israel, deixou a faixa de Gaza definitivamente em 2005, mas até hoje eles controlam o espaço aéreo de Israel e também a região de fronteira e as águas ali em frente à faixa de Gaza, ou seja, a movimentação por ali é proibida. A gente aguarda, de fato, essa movimentação do Exército de Israel, vamos ver se isso vai se confirmar depois dessa ofensiva ou não. Pediu, Pepe? Sim, Fabrício, bom ponto, né? Ontem o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, falou que a operação contra o Hamas tem 3 fases, né? A primeira que está acontecendo agora, que é o bombardeio e a incursão terrestre. A segunda seria combater o Hamas nos bolsões do terrorismo, né? E a terceira seria a retirada das tropas de Israel e a implementação do novo plano de defesa de Israel na faixa de Gaza. A questão é que a gente não sabe como que seria essa implementação da nova defesa de Israel na faixa de Gaza. Está aí uma grande questão, uma grande dúvida que todo mundo tem. E eu ouvi alguns especialistas dizendo, inclusive, da possibilidade, claro, que isso já estaria lá na última etapa disso tudo, de que Israel entregaria, depois de tudo, a faixa de Gaza para a autoridade palestina ou para a Liga Islâmica da ONU. Seriam algumas possibilidades também. Né? Essa é uma grande questão, né? Porque, por exemplo, mas aí quando... é muito dúbio você imaginar, por exemplo, que Israel teria algum tipo de ingerência na autodeterminação do povo palestino, né? Sim. Eu não sei até que ponto seria válido esse tipo de... Tem um paradoxo aí. Tem um grande paradoxo, né? Porque a ideia de autodeterminação de um povo é que enfim, eu vou ser tautológico, né? É que o povo se autodetermine. O que acaba ficando com uma crise de legitimidade quando isso se dá por via ou por braço, pela força armada de um outro povo. Sim. Seja Israel, seja, por exemplo, o que aconteceu no Afeganistão com os Estados Unidos. Que passou 20 anos fazendo uma operação onde, supostamente, ao se retirar, haveria o governo civil no Afeganistão, e o que aconteceu no dia seguinte à retirada foi o Talibã voltar ao poder. Ou seja, democracia não se constrói de cima para baixo, nem com bomba e arma, né? Cadê o nosso James, né? O senhor, deixa eu só colocar o James aqui na conversa. Fala, meu amigo. Olha, é o seguinte, eu não tenho dúvida mais nenhuma que, claro, a gente pode errar, é lógico, é evidente, ninguém é dono da verdade ou do futuro. Mas eu não tenho dúvida que quem está comandando isso tudo é o Irã. E o Irã não é burro, vamos deixar claro que o Irã não é burro. Pode ser genocida, pode ser fundamentalista, mas de burro o comando do Irã não tem nada. Por quê? Primeiro foi o Hamas. Logo em seguida, quando o Israel estava se reestruturando, jogam o Hezbollah. Ou seja, todo mundo sabe que numa guerra a coisa mais difícil que tem é você defender ou atacar mais de uma frente. Com duas já complica bastante. Agora, quanto a dizer que é muito engraçado, quer dizer, olha, nós vamos lá pensando como Israel, nós vamos lá, nós vamos acabar com o Hamas, pegamos o território de Gaza e entregamos para a autoridade palestina. 2 dias depois, o Hamas está de volta. Porque eu digo isso no começo, sem exército de verdade, não de brincadeira, sem exército, sem forças armadas reais que atendam e respondam ao único comando do chefe da nação, não existe a nação deixa de existir. Então, se Israel, vamos supor que Israel consiga limpar a faixa de Gaza, limpou, está limpa, não tem mais Hamas. Não existe isso, não tem mais Hamas. Não tem caso de terror no Oriente Médio que tenha sido exterminado. Sempre aparece aqui mais um pouco, lá e lá. Então, se por acaso Israel tem essa ideia de entrar na batalha, acabar com o Hamas,
logo depois vai ter que entrar no Líbano para tentar acabar com o Hezbollah. Há quantos anos eu ouço essa história que o exército de Israel vai acabar com o Hezbollah e nunca acabou. Então, não tem isso de entregar para um país. Vai entregar o quê? Para a ONU? A ONU vai fazer o quê? Uma linha nova de militar para defender o terreno? Vai ter que entregar para uma força armada que tenha como manter a paz. É só isso. Qualquer outra situação vai continuar a guerra pela guerrilha. Não vai ser a guerra por força instituída. Não vai entrar um país tal, não vai entrar o rei da Inglaterra, não vai para lá ajudar ninguém. O rei da Inglaterra vai ficar na Inglaterra. O Irã não vai entrar lá. O Irã não é estúpido de entrar no meio. Ele paga os mercenários dele. Quem são os mercenários? O Hamas e o Hezbollah. É simples. Então, essa história se Israel pensa mesmo que vai entrar e acabar com o Hamas e entregar um território para a paz mundial, desculpa, mas nisso o Netanyahu está equivocado. Muito bem, gente. Para você que está no rádio, um rápido intervalo, são 11h35. Nelson me pediu? É só para lembrar a história recente que a gente tem de Israel, de que, primeiro, a premissa é que Israel aceita 2 estados, Israel aceita a existência da Palestina. É um primeiro ponto. Segundo, a gente tem precedente, como exatamente em 2005, salvo engano, é isso, né? Quando Israel entregou a faixa de Gaza para os palestinos, e aí no ano seguinte só é que teve a eleição que colocou o Hamas no poder. Então a gente tem de onde tirar a premissa de que Israel pode sim entregar para a autoridade palestina. E aqui uma informação importante: a autoridade palestina, que hoje é vinculada ao Fatah, que é um grupo muito mais moderado do que o Hamas e que convive com Israel. Aliás, a gente estava exatamente nesse cenário recente de que Israel estava inclusive fazendo acordos com a própria Arábia Saudita, ou seja, é possível, do ponto de vista de Israel, conviver. Quem não aceita conviver é só o Hamas. Por isso que eu acredito que, quando o PP estava falando de que existe a ideia, numa dessas etapas, de colocar ali um sistema de defesa, e aí o Mano veio na sequência falando de autodeterminação dos povos, a primeira autodeterminação dos povos que vai existir nesse momento para Israel é a do povo de Israel primeiro. A autodeterminação primeiro de existir. Sim. Depois, no segundo momento, fique com vocês para a vossa autodeterminação. Não, só uma questão, no nível da complexidade. Imagina só a cabeça dos israelenses nesse momento e das forças de defesa de Israel. Quando Israel saiu da faixa de Gaza em 2005, 2006, começou o fortalecimento do Hamas. Quando Israel se retirou da faixa de Gaza, a consequência foi o fortalecimento do Hamas.